Bom dia, irmãos, paz seja convosco. Vamos à nossa 24ª aula da nossa Escola Bíblica Online. Espero que você esteja gostando, esteja aprendendo a Palavra de Deus, né? Se nós não aprendermos a Palavra, nós seremos enganados por qualquer um, né, que vier falar para nós. Então, nestas aulas, você pode aí curtir, comentar, compartilhar, comente, né? Se você não está entendendo alguma coisa, coloque ali a sua dúvida. Nós estamos explicando para as pessoas que estão com problema. Online nós vamos falando, né? E você pode estar aí não entendendo muito bem o que nós estamos explicando. Então, que você possa nos ajudar, sabendo nos comentários que nós estamos no caminho certo, né? Então, vamos lá. Aula passada, nós falamos sobre as parábolas dos 2 filhos e a parábola da lavoura, né? Ali onde tinha os lavradores da vinha. Hoje nós vamos falar das bodas. Então, é uma parábola muito interessante, onde nos esclarece sobre o juízo final, sobre o convite, né, que Jesus faz para nós em o aceitarmos como Senhor e Salvador, aceitarmos este convite, né? Então, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 22, vamos ler o verso 1 e 2. E a palavra de Deus diz, de novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Nós vamos fazer um resumo do capítulo 1 até do versículo 1 até o versículo 11. Então, o 10, vamos fazer aí um resumo. Então, o cenário agora muda, não é mais a vinha, agora é uma festa de casamento e de alguém muito importante. Nós temos aqui o rei representando Deus, nós temos o filho do rei representando Jesus, temos as bodas, né, o casamento, que é a consumação dos tempos, temos os convidados que não queriam ir, que são aqueles religiosos, temos os servos maltratados, né, que são os profetas, temos todos os que encontraram, que são os gentios. Esta festa seria o juízo final, onde Deus vai festejar com os seus salvos. Então o rei chama os convidados, mandando seus servos, mas estes não querem ir, né? Eles estão aqui identificados como os religiosos daquela época. Não se interessavam, eles rejeitaram. Então, na sequência, o rei manda outros servos e agora maltratam estes servos, os que levam o recado do rei. O rei fica irado, envia ali tropas e mata todo mundo ali, extermina, né, parte ali dos assassinos. E incendeia aquela cidade e dá uma nova ordem, né? O convite a todos que encontrarem agora. Então, no verso 11, diz assim, entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou que ali havia um homem que não trazia as vestes nupciais. O que acontece? Nas festas naquela época, as vestes eram especiais, né? O próprio rei dava ali, fornecia as vestes para que o povo pudesse estar na presença do rei. Para sentar à mesa era tudo especial. Então o texto mostra uma pessoa que, apesar de ter sido convidada, ela não estava com os trajes nupciais. Ela não estava vestida da maneira correta. Jesus, então, aqui abre um parênteses na palavra para dizer que existe uma exigência para poder estar nesta festa. Que festa é essa? São as bodas, que representam o quê? O casamento. Que casamento é esse? Quando Jesus vier buscar a sua noiva. É o casamento de Jesus com a igreja, quando nós estivermos ali no juízo final. Entendeu? Então, no livro de Gálatas, capítulo 3,
versículo 27, a palavra de Deus, porque todos os quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Então, revestir é colocar uma nova roupa. Então, esta veste representa o próprio Jesus. Então, este homem não trazia a veste nupcial, foi questionado, né? Por que você está sem a veste? Então, observo que não basta ser religioso, um convidado. Existe requisito para estar nas bodas, na presença de Deus. O requisito é estar revestido de Jesus. Então, precisamos estar revestidos de Cristo para estar corretamente vestido. Você tem que aceitar Jesus, né? Crer nele, se arrepender dos seus pecados, continuar andando com Jesus para chegar lá na frente, estar devidamente revestido para poder participar das bodas. No verso 13, a palavra de Deus diz: então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então acompanhe comigo, que observa que os religiosos foram punidos pelo rei. Mas agora existe uma punição para os que foram convidados e podiam ir de qualquer jeito. Mas não era de qualquer jeito, né? Estavam ali de qualquer maneira, vestidos de qualquer jeito. Então, eles vão ali nas bodas, né, sem estar revestidos, né, vestidos novamente, né, de uma maneira correta. Na consumação dos tempos, somente aqueles que fazem a vontade do Pai, 100%, que foram revestidos por Jesus e que vão estar plenamente na consumação dos tempos. Só eles. Então, Jesus fala aqui novamente de condenação. Vai ter gente que vai para as trevas, né? Ali onde vai ficar fora, onde há choro e ranger de dentes. No verso 14, Jesus diz: porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Muitos são chamados, muitos que não respondem ao convite de uma maneira correta. São os convidados que não querem ir, né? Aqueles que são convidados e não querem, deixa para amanhã, né? Deixa para depois. Eu tenho mais coisas para fazer. O convite do evangelho é feito para todos nós, mas nem todos querem ir. Muitos preferem cada um no seu canto, nos seus afazeres, né? Mas poucos são escolhidos, poucos são os que realmente olham de coração, com carinho, este caminho e trilham por ele, né? O rei convida um monte de pessoas, alguns não querem ir, outros não colocam as vestes corretas. Então Jesus termina dando um recado aos religiosos. Estar à mesa com o Pai não é automático. Não é porque nasceu judeu, né, ou hoje numa família cristã, que você já estará na presença de Deus. É preciso se revestir de Jesus. Você já aceitou Jesus? Tem pessoas que ainda não aceitaram. Acham que estão incluídos, né, nesta vida cristã, no plano espiritual, porque nasceu numa família cristã. Não. Você tem que aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador. Você tem que declarar com a sua boca que Ele é o seu Senhor e o seu Salvador. Pense nisso. Então percebemos que Jesus termina com a sua autoridade de julgamento ali, de condenação dos que rejeitam a autoridade dele, e segue então para mais um ensino. Agora Jesus vai falar de tributos, né? Jesus fala aqui de lei da terra e lei dos céus, né? Então ele está falando da lei da terra. Nós andamos aqui na terra, nós temos que cumprir a lei, né? Então ele vai falar no capítulo 22, versículo 15, que então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si
como o surpreenderiam em alguma palavra. O foco agora dos fariseus era fazer com que Jesus cometesse algum crime, caísse em algum erro, para que eles pudessem punir e para que pudessem calar Jesus, né? Jesus estava falando muito e ali o povo estava ali maravilhado com o que Jesus estava falando. Então eles estavam atordoados, né, com tudo que estava acontecendo. No verso 16 diz assim: e enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos para dizer-lhe: mestre, sabemos que é verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Então os chefes dos fariseus, como eles não conseguiram pegar Jesus em nada errado, agora eles mandam discípulos, né? E vão junto com um outro grupo chamado herodianos. Quem eram os herodianos? Eles eram um partido político, né, que favorecia a família de Herodes e aos romanos. E os fariseus eram contrários aos herodianos, mas eles se juntam a eles para poder pegar Jesus. Então agora nós vemos que havia um embate entre eles, mas que a estratégia de pegar Jesus, os fariseus se unem a esse grupo político que tanto detestavam. Então eles começam de uma forma comum, né, dos políticos, eles começam a bajular Jesus para esconder a verdadeira intenção. No verso 17 e 18, a palavra de Deus diz assim: dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? E Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: por que me experimentais, hipócritas? E essa pergunta é capciosa, é maldosa. Porque se Jesus diz sim, ele fica mal com o seu povo, porque todos eles eram oprimidos, né, por causa do pagamento, esse pagamento de impostos. Se Jesus diz não, ele teria um problema com o governo, né, porque ele estava ali representado pelos herodianos. Então poderia ser preso contra o pagamento de impostos. Então os fariseus fazem uma armadilha para Jesus naquela hora. Jesus era muito sábio, sabedoria de Deus, e já dá uma sacudida neles. Então no verso 19 a 22, Jesus diz assim: mostrai-me a moeda do tributo. Então trouxeram-lhe um denário. E ele lhes respondeu: de quem é esta esfinge e inscrição? Responderam-lhe: de César. Então lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E ouvindo isto, se admiraram e, deixando-o, foram-se. Então, denário de prata, né, na época, era um dia de trabalho. Então, Jesus não responde nem que sim e nem que não. Ele não quer se intrometer na questão de impostos. Esse grupo também não consegue pegar Jesus. Agora entram os saduceus com a ressurreição. Saduceu era um grupo que eles não acreditavam na ressurreição. Saduceus, eles acreditavam que você vive, morre e acabou ali, né? Então, no verso 23, diz assim: naquele dia, aproximaram-se dele alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição, e lhe perguntaram. A ressurreição, na verdade, nós temos aqui dois tipos de ressurreição agora, né, conhecida por nós. A primeira, o milagre da ressurreição. Né? Nós temos um exemplo, Lázaro, né? Uma pessoa que estava morta e por milagre reviveu, ressuscitou. E nós temos a ressurreição dos mortos, né, que voltam à vida e vão ser julgados, aqueles que morreram, né, e vão ser julgados no juízo final. Então, os saduceus acreditavam que a vida acabou ali, né, morreu, morreu. No verso 24, diz assim: mestre, Moisés disse, se alguém morrer
não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência do falecido. Então, os saduceus buscam na lei de Moisés uma forma de questionar Jesus. Esta questão é uma lei daquela época, que está ali em Deuteronômio 25, versículo 5, que é a lei do levirato. O que consistia esta lei? Uma mulher ficava viúva e este homem, este marido, não teve filhos com ela. Então, a lei lhe dava o direito de casar com o homem mais próximo deste marido e ter um filho com esta viúva. Mas este filho seria descendência do marido morto. Então, toda a parte de herança, tudo seria daquele primogênito do marido morto, mesmo sendo filho de um homem mais próximo por causa da morte daquele marido. Então, nós vemos aqui que esta lei, né, Jesus está falando dela para que houvesse a descendência. Então, os saduceus contam esta história. Uma viúva teve 7 maridos, nossa, e os 7 morreram, né? E ela não teve nenhum filho, né? Ela casou e não teve nenhum filho. Então, eles perguntam ali, no verso 27 e 28, depois de todos eles, morreu também a mulher, né? Portanto, na ressurreição, de qual marido, qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram. Então, no verso 29, a palavra de Deus diz assim: respondeu-lhes Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Você vê a importância de conhecer a palavra de Deus. Quando falaram a história, não conhecem a Escritura e sobre a ressurreição desconhecem o poder de Deus. Então, no verso 30, diz assim: porque na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento, são, porém, como os anjos do céu. Então, no dia final, no dia da ressurreição, cada um será julgado. E lá no céu não tem casamento. É uma realidade muito diferente da nossa aqui na terra, né? Isso mostra a importância do conhecimento da palavra de Deus. No verso 31 e 32, ele diz: e quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou. Eu sou Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus dos mortos, e sim dos vivos. Em Êxodo 3:6, Deus se revela, dizendo que não é Deus dos mortos, mas Deus dos vivos. Então, Jesus cita muito o Antigo Testamento para que eles possam entender, já que conheciam tanto o Antigo Testamento. No verso 33, Jesus diz assim: ouvindo isto, as multidões se maravilharam da sua doutrina. Então, os ensinos de Jesus, ele entrava no coração de muitos, né? Muitos ali aceitavam, mas ao contrário dos religiosos, né? Que ali eles ensinavam da maneira deles, né? Como eles queriam. Agora nós vamos ver um confronto, né? Mais um confronto de Jesus com os religiosos, né? Sobre o grande mandamento. Então, no verso 34 a 35, diz assim: então, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou. Então, grupos religiosos, diferentes partidos políticos, buscavam pegar Jesus, né? E eles estavam ali frustrados, né? Porque não conseguiam. Agora se reúnem para buscar uma estratégia para pegar Jesus. Então, buscam alguém mais qualificado, né? Um intérprete da lei, né? Tinha como função principal o estudo e o ensino do Antigo Testamento. Então, no verso 36 a 38, diz assim: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus:
Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. Nessa pergunta, nós vemos a sabedoria de Jesus ao responder, né? Ele, diante do intérprete da lei, ele busca na própria lei a resposta para a pergunta dele. Então, ele cita o quê? Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 4 a 9. Você pode ler o texto da palavra de Deus e você vai perceber que Jesus está confirmando a palavra que está no Antigo Testamento. E Jesus acrescenta, 39 e 40. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. A lei, ela era o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, e o livro dos profetas. Só amar a Deus sem aplicar este amor não teria validade, né? Teria que ter um relacionamento com o próximo, né? O importante é amar ao próximo, é um padrão, né? E o amor, é o amor por nós mesmos, né? Ame, né, ao próximo como você mesmo. Então, ali está implícito, né? Para que nós possamos amar o nosso próximo, ter um relacionamento com o nosso próximo e, mais acima de tudo, amar o nosso Deus. Então, agora nós vamos ver ali, Jesus vai falar de Cristo, filho de Davi. Então, no versículo 41 e 42, né, na continuação, reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus. Agora, Jesus vai fazer a pergunta. Que pensais vós de Cristo? Né? De quem é filho? E responderam-lhe eles, filho de Davi. Quem vai fazer a pergunta agora é Jesus. Cristo é uma palavra grega para ungido. Então, Jesus é o nome. Cristo não é sobrenome de Jesus. Não é que José, o nome de José, fosse Cristo. Como meu nome é Gilmara Renó, meu nome é Gilmara e Renó é meu sobrenome, porque vem do meu pai. Não. Aqui, Jesus está falando do seu pai espiritual, aquele que foi enviado, o ungido do pai para estar aqui na terra. Então, é o seu nome, nome de autoridade, né? Então, eles responderam se eles perguntassem o pai de Jesus, né? Eles responderiam José, porque José era o pai de Jesus aqui na terra, né? Mas eles respondem Davi como sendo descendente, Jesus descendente de Davi. Jesus quer demonstrar aqui que a forma como eles enxergaram o Messias era muito simples. No verso 43 e 44, diz assim, replicou-lhe Jesus, como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, respondendo, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Aqui, Jesus está fazendo uma citação de Salmos 110, versículo 1. E Jesus cita o Antigo Testamento, né? Fazendo o texto pegando o texto e explicando por si mesmo, né? Então, nós aprendemos que Senhor, o nome de Deus, né? Maiúsculo é nome de Deus. O minúsculo diz Davi do Messias. Jesus aprofunda que é o Messias. Eles esperavam um descendente de Davi, que seria como Davi, um guerreiro forte, político, que os libertaria do poder de Roma. Então, Jesus mostra que ele não era só descendente da carne, né? Mas ele tinha um aspecto divino, pois Davi o chama de Senhor. E Senhor no Antigo Testamento era o próprio Deus, né? Então, Deus diz ao Senhor de Davi, assenta-te à minha direita, posição de autoridade. Então, Jesus, na sua análise, quer mostrar o que eles não estavam enxergando, o Messias,
tem sim o seu aspecto humano, vinha da descendência de Davi, mas também viria da descendência divina. Então, no verso 45 e 46, diz: se Davi, pois, lhe chama Senhor, como ele é seu filho, e ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém a partir daquele dia fazer-lhe pergunta. Então, eles tinham um conceito simples, muito simples, de que um descendente de Davi, e ninguém tinha a resposta para isso. Jesus encerra este debate, estando poucos dias da vida de Jesus, da sua morte. Então, no próximo capítulo, nós vamos aqui trazer críticas, de Jesus aos religiosos. Então, agora nós vamos ver aqui Jesus respondendo duramente para eles. Amém? Espero que você tenha gostado desta aula, tenha entendido. É uma aula um pouco assim complicada, mas qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, nós estaremos respondendo para você. Amém? Tenha um excelente domingo na presença do Senhor Jesus. Continua guardadinho, esteja com a sua família e um beijo no seu coração.